Então, esse início de trabalho, eu sempre tenho assim uma dedicação aos companheiros de trabalho, à equipe de trabalho, porque o trabalho na equipe tem assim muita importância, porque ele nos possibilita assim o nosso movimento, porque o nosso dia a dia, se não tem assim uma importância muito grande para nos movimentar, muitas vezes pela própria pessoa não tem um movimento, porque é mais fácil assim ficar parado, é mais fácil não ter a perspectiva. Então o trabalho em equipe dá essa condição boa, dá o movimento, dá a força. Então, nesse início de trabalho, eu sempre dedico assim uma fala mesmo, porque a fala que eu dedico é para a equipe mesmo e fazendo um esforço de ir melhorando dentro, porque a melhora externa a gente vê que vem acontecendo. Melhora interior é um esforço mesmo, é uma dedicação, porque quando a pessoa melhora dentro dela, ela irradia essa melhora. Então, se ela é querida, aqueles com quem ela relaciona, então vai querer saber da onde está vindo essa melhora. Se ela não é querida, então fica fácil também para a vida da pessoa ir distanciando daqueles que ela não é querida. Então, as aparências param de ser aparência, passa a ser o que é realmente. Então, o esforço de pertencer a uma equipe, de continuar trabalhando numa equipe, tem essa grandeza sim. Quando a pessoa dedica, ela vai vendo dentro dela o crescimento interior, porque fora vai tendo o crescimento, porque as coisas exteriores são fáceis assim de ter o conhecimento, de conhecer todo um mecanismo, toda uma engrenagem nas coisas exteriores, mas na vida interior também tem que ter o crescimento, conhecer todos os detalhes. Nós não usamos a audição, então precisa de usar a audição para ver o que é que está acompanhando aquela fala que a gente está ouvindo, a intenção que está acompanhando aquela palavra. Então, o trabalho interior é mais intenso do que o trabalho exterior, porque se a gente tem a disposição, o trabalho exterior, a gente acaba conhecendo, porque ele é limitado. Ele pode ter 100 itens, 50 itens, na sequência, com a boa vontade, fica conhecendo todos os itens. Mas no trabalho interior é de nuances, é de intenção, é de sentimento, é de percepção. A pessoa precisa de voltar mais para dentro dela para ver as coisas que acontecem dentro dela e a intenção que ela recebe cada fala. Então, o que eu tenho é isso, desenvolver as qualidades interiores para perceber a intenção com que a gente relaciona e com que as outras pessoas relacionam com a gente. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso. O nosso tema hoje é a palavra humana. Então, uma pessoa, ela usa a palavra, ela pode ter assim muitos conhecimentos daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela faz. Ela pode falar muito bem daquilo que ela está fazendo e daquilo que ela faz. Mas se ela não vive dentro dela aquilo que ela está falando, então a palavra fica sem a força. E a palavra é a força, a palavra é a vida, a palavra tem a significação. Então as pessoas que falam muito, e a gente conhece assim muitos ditados populares sobre o falar. Então o falar muito tem que ter muito cuidado, porque se a pessoa não vive aquilo que ela está falando, então ela vai ficar prejudicada, porque a fala tem a significação e tem a importância. Aquele que está falando tem que conhecer aquilo que fala. Aquele que fala tem que sentir aquilo que está sendo falado.
a outra pessoa, ela pode estar descuidada, ela pode não estar dando atenção, prestando atenção, porque num relacionamento, muitas vezes, existe uma parte de mecânica de relacionar. Então, a gente conhece a pessoa há muitos e muitos anos, então a gente está acostumado a ouvir a pessoa, mas a pessoa também tem mudanças, e a gente observa assim, as mudanças são verdadeiras. A mudança, ela é para uma elevação no sentido da luz e para uma degeneração no sentido da decadência mesmo. Então, quando a gente conversa, a gente tem que estar conversando aquilo que a gente conhece. Quando a gente vê alguma coisa parcialmente, a gente não pode falar sobre aquilo que a gente viu uma parte daquilo. Quer dizer, quando a gente fala sobre alguma coisa, a gente tem que ter um profundo conhecimento. Quando as outras pessoas falam com a gente também, a gente tem que estar ouvindo a intenção que está falando aquela pessoa. Porque a gente vê que o cachorro, por exemplo, não engana. Então a pessoa irradia. Então, se o cachorro é menos qualificado do que nós e esse cachorro não engana pelo que a pessoa está irradiando, então nós somos mais qualificados, então nós temos que ir desenvolvendo essa qualidade que a gente precisa de estar assim mais presente com aquilo que a gente ouve. Não tem boa vontade na vida. Tem assim muito trabalho, muito esforço e tem que ter assim todos os sentidos bem apurados. Então, quando a gente fala, a gente tem que estar conhecendo aquilo que a gente fala, e se a fala é de instrução, de informação, então a gente tem que viver essa fala. Porque, por exemplo, existem falas assim: casa de ferreiro, espeto de pau. Isso é porque a pessoa, o que ela fala, ela não vive. Isso está errado. Então essa pessoa, ela pode ter a função dela na vida por um tempo, porque um tempo depois ela para de ter essa função, porque não é verdadeiro aquilo que ela está falando. Então nós, no nosso dia a dia, precisamos de ter dentro de nós essa convicção, essa segurança interior. Então a pessoa precisa ter dentro dela essa segurança, a fala dela ser uma fala daquilo que ela vive. A gente observa assim, por exemplo, um pai que não tem costume bom, que quer fazer com que o filho dele venha ter costume bom. Esse pai primeiro tem que ser um homem exemplar, um homem com costume bom, com valores interiores. Então, um pai, quando ele quer fazer uma orientação para um filho, esse pai tem que ter costume bom. Não adianta ele ter vontade que o filho dele tenha a qualidade. Está certo ele ter essa vontade, mas o que vai, por exemplo, firmar muito na vida desse filho é o exemplo do pai, é o costume bom do pai, é o jeito bom que o pai tem, é a maneira boa que o pai tem. Não adianta, as pessoas acham assim: ah, ele é bom pagador, ele cumpre as obrigações sociais. Isso é uma coisa que não é uma qualidade da pessoa. Isso é uma coisa que todo ser humano tem que ter dentro dele e cumprir com todas as obrigações. Qualidades interiores. A gente observa assim também o tempo que a gente dedica muitas vezes para falar de outras pessoas, para cuidar da vida de outras pessoas. Então a palavra, ela é muito precisa mesmo. Quando a gente está cuidando da vida de outras pessoas, que não é da nossa responsabilidade, então a gente vê assim um avô que tem vontade que o neto dele melhora, então não adianta ele falar com o neto se a filha dele não ouve ele. Então ele tem que desenvolver um sentimento diferente para esse neto, porque
ele não tem autoridade sobre essa filha, sobre esse filho. Então ele só tem vontade que esse filho cuide melhor desse neto. Então ele tem que desenvolver uma outra coisa que é o primeiro mandamento. Desenvolver um jeito de ver como é possível, então, ajudar esse neto. Então, não adianta, assim, a pessoa achar que pode falar qualquer coisa ou ficar perto de qualquer pessoa achando que ela vai influir na vida daquela pessoa. Não vai. Se a pessoa não tem costume bom, se a pessoa não tem firmeza, se a pessoa tem a firmeza e se a pessoa tem o costume bom, então ela vai atrair para ela as pessoas, que é o caso do filho, que é o caso da filha, que é o caso dos netos. Então, o jeito que essa pessoa irradia, então os seus descendentes ficarão assim felizes de estar sempre procurando essa pessoa. A fala dessa pessoa, a palavra dessa pessoa é uma palavra segura, definida. Ela é ela toda a época da vida dela, com o seu jeito, com o seu costume, um jeito exemplar, um jeito que serve de modelo, um jeito que serve de exemplo. Então, a palavra tem muita importância. A palavra é muito significativa quando a pessoa dentro dela tem essa vivência, ela vive a palavra dela. Então, quando ela tem essa força, também ela usa pouco a palavra, porque ela por si só irradia. Então, o jeito que ela está trabalhando, o jeito que ela dá os comandos no serviço, na casa mesmo, o jeito que ela cuida da responsabilidade é suficiente para ser um jeito exemplar. Quando essa pessoa não se encontra, então aqueles descendentes vai procurá-la. A liderança é de dentro da pessoa, a irradiação é de dentro da pessoa. Quando a pessoa tem vontade de irradiar coisas boas, primeiro ela tem que desenvolver o jeito de falar e ela tem que viver aquilo que ela fala. O ditado popular que fala assim, que é casa de ferreiro, espeto de pau, para quem está querendo caminhar no caminho da luz, para quem está querendo ter uma palavra que cria, uma palavra que dá vida, uma palavra que vivifica, essa pessoa já está fora dessas expressões há muito tempo, porque ela tem esse jeito assim, da força dela ser ela é a força, ela é a palavra. Então, o cuidado que a gente tem é de andar em cima da palavra. Como a gente não tem ainda muita força, então a gente tem que aprender o mais fácil, que é falar pouco. E também a gente tem que estar observando os pensamentos, porque a pessoa não fala, mas ela pensa, então é pior. Quer dizer, ela não fala, mas ela sente, então é pior. Então, quer dizer, o sentir e o falar, o pensar, os três andam juntos. Quer dizer que quando a gente ouve uma pessoa dirigindo sobre outra pessoa e falar que é conversa mole, então o que está acontecendo? Essa pessoa fala, mas não sente. Fala, mas não pensou aquilo que está falando, porque o pensamento antecede. Então nós estamos querendo fazer um trabalho assim de melhorar a nossa qualidade interior, da nossa palavra ser uma palavra de peso, de significação, uma palavra que dá luz, que dá vida, que vivifica. Então a gente tem que ter esse cuidado assim de saber falar, de conhecer as palavras e de viver aquilo que a gente está querendo. Quer dizer, se eu tenho vontade de que o meu filho tenha costume bom, eu tenho primeiro que ter meu costume bom. Porque quando esse meu filho vem me ver, quando eu vou na casa desse meu filho, então também o meu jeito, ele sabe que determinados alimentos, coisas que prejudicam a saúde, ficar conversando sobre coisas que não têm nenhum crescimento, que não têm nenhuma importância, então o meu jeito vai fazer com que ele tenha o jeito bom também na vida dele. Porque não adianta assim uma visita, um convívio, se eu não tenho nada para acrescentar.
se a pessoa não tem nada para acrescentar no meu dia a dia. Então, o livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa essa condição interior, da pessoa ir vendo o dia a dia dela, como ela tem que ser, porque é comum assim a gente conhecer pessoas que têm já muitas décadas. Quando eu falo assim, muitas décadas, 7 décadas, 8 décadas, então, e essa pessoa não tem nenhuma grandeza, ela viveu a vida dela e não trouxe nenhum crescimento, e o convívio com essa pessoa também não traz nenhum crescimento. Quer dizer, se a gente continua convivendo com essa pessoa, então a gente vai ficar igual, porque se eu tenho o tempo para isso, então o meu tempo não tem nenhum valor. Então, se eu quero, quando eu tiver muitas décadas, ser diferente um pouco, eu tenho que começar hoje. Não tem tempo, não tem espaço, porque as coisas na natureza são assim. A pessoa tem que ser aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente. Então, quando ela usa da palavra, ela vai usar a palavra que constrói, a palavra que dá vida. A importância da palavra é a pessoa estar vivendo aquilo que ela fala. Porque a boa vontade, não tem boa vontade no caminho interior. A boa vontade no caminho exterior também ela é relativa, porque se a gente tem boa vontade na hora errada também, num trabalho que não vai trazer nenhum benefício, também não é por aí. Então a boa vontade no caminho interior, com aqueles que a gente convive, no ambiente de trabalho, então tem que ter um conhecimento. Para a pessoa poder falar, ela tem que conhecer, e se ela tem vontade de falar sobre alguma coisa, ela tem que conhecer aquilo que ela está falando. Então, quando ela conhece, também ela é econômica com a fala. Porque quando a gente fala muito, é porque também a gente não tem conhecimento com aquilo que está sendo dito. Então, o conhecer traz esse benefício, porque a gente vai vendo aquele que a gente tem que dar a explicação, aquele que vai receber a instrução, o grau dele, à medida que a gente vai falando, vai vendo o grau daquela pessoa e a gente vai dando a ele o grau do conhecimento que ele vai assimilar. Então, um professor fica fácil de observar. Se ele dá aula para várias séries, na graduação daquelas séries, então ele vê que para os números menores ele dá um tanto de conhecimento, para os números seguintes ele vai dando mais conhecimentos e muitas vezes ele vai puxando na memória do aluno a matéria anterior do ano anterior, quer dizer, ele vai possibilitando o aluno voltar aos conhecimentos e ter uma base segura dentro desse aluno, porque ele vai lembrando como ele conhece vários graus, várias séries, então ele também vai lembrando os alunos da série seguinte, da matéria do ano anterior, dos anos anteriores. Então esses alunos que têm um pouco de interesse também, vai se graduando. Então a palavra, ela tem que ser usada assim, com conhecimento e vendo aquele que está ouvindo, o grau que ele se encontra, para dar àquela pessoa somente o grau que ele assimila. No caso dos familiares é diferente, porque a gente envolve com sentimentos. Quando envolve com sentimentos, perde a sensibilidade de instruir direito. Então, o caso do pai fica fácil assim. Como esse pai conhece os filhos e gosta dos filhos, muitas vezes ele vai cedendo. Mas quando é um pai que tem vontade de que esse filho fique esperto na vida, esperto quer dizer assim, que não se aperte no futuro com um trabalho, que consegue resolver bem suas responsabilidades. Então esse pai vai formando esse filho para a vida e também com as importâncias que tem
porque não tem assim querer dar mais para esse filho ou querer ficar perto desse filho. Na casa assim, com o marido e com a mulher, fica fácil. O marido quer ficar perto da mulher, mas as panelas estão vazias. Então não adianta essa boa vontade, não adianta esse falar. O que tem que ter ali é o exemplo, o recurso para dentro daquela casa. Então não tem assim aquela bondade aparente. Então o que está tendo assim, as panelas vazias, está faltando mesmo uma firmeza, uma coisa de propósito interior. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai norteando, vai arrumando a vida interior dela. A vida nossa é interior. As responsabilidades sociais duram-se um tempo, tantas décadas ou alguns anos, mas na vida interior a gente continua. Porque fica fácil da gente ver, quando a gente muda de cidade, quando a gente muda de bairro, normalmente a gente sempre procura as pessoas que têm a mesma afinidade. Com essa mesma afinidade, tem essa coisa boa também. Então, a pessoa tem que aprender a usar as palavras, a conhecer aquilo que ela fala. Quando a gente quer ajudar um filho, quer ajudar um neto, e a primeira coisa que a gente tem que ver mesmo é como é possível ajudar. Porque se a gente é querido daquele filho, então a gente vai desenvolver o jeito daquele filho atender às informações que a gente vai dar a ele. Se a gente não é muito querido, então a gente tem que respeitar e começar a colocar o sentimento interior em cima das coisas corretas. Esse sentimento a gente sempre vai ter, não tem como a gente tirar um sentimento, porque os fios de ligação com quem nós estamos envolvidos, especialmente no caso de familiares, são fios fortes. Agora, como a gente faz para conviver com esses fios e conviver com as situações que apresentam? Então, a gente fica sabendo assim, que quem muito fala, pouco faz. E que não adianta uma boa vontade de estar sempre presente com aquelas pessoas, se a gente não tem a consideração com aquelas pessoas. Porque a gente acha que a pessoa que tem que ter a consideração com a gente, não é, é a gente que considera as pessoas. Porque a gente quer ficar perto é porque a gente considera. Então, mas se a gente quer ficar perto, a gente tem que ter também o conhecimento. Conhecer, desenvolver a sensibilidade como aquele professor na sala de aula. Ele conhece os alunos e ele conhece os alunos do ano seguinte e do ano que ainda vai chegar. Esse professor vai dando para esses alunos o tanto certo, vai dando a medida daquele nível daqueles alunos. Esse professor é muito interessado, ele está sempre trabalhando, está sempre pesquisando e com isso ele vai conhecendo os alunos. Então nós estamos assim trabalhando e sempre falando mesmo da palavra, né? E a palavra tem muita importância, porque a importância assim, que a gente vem desenvolvendo é a pessoa ser aquilo que ela fala. Então, para ela ser aquilo que ela fala, ela também tem que conhecer aquilo que ela está falando. Nos ditados populares a gente conhece muito. Então, essas coisas assim dos ditados populares, a gente tem que ver se a gente consegue melhorar um pouco. Porque nós somos assim o que nossos pais foram. Nossos pais foram o que os pais deles foram. Então a nossa constituição já vem assim. E um trabalho interior de melhorar a constituição é estudando o livro Na Luz da Verdade. A pessoa tem que ter o conhecimento e tem que ter a clareza dentro dela. Ela tem que fazer o esforço, ela ser qualificada. Se acontecer daqueles que é querido dela não serem, não tem importância. Mas se um dia esses queridos quiserem tornar-se qualificados, então eles têm um exemplo, têm um jeito bom. Então o esforço na nossa vida, o esforço do trabalho interior é diário.
Não tem assim, vou começar depois ou vou começar na parte da tarde. Um esforço interior é um esforço verdadeiro, é um sistema de atenção. Quando a pessoa tem vontade de ter um corpo físico sadio, ela tem que conhecer alimentos, ela tem que sentir o seu corpo, ela tem que observar os seus pensamentos e o seu sentimento. Porque com o sentimento, ela sente o corpo dela, com o sentimento, ela acompanha a fala que ela verbaliza. Então a palavra tem o sentimento. Antes do sentimento, tem o pensamento. E no pensamento a gente observa assim, que a pessoa irradia. E a gente observa com os animais que percebem essa irradiação. Ou eles aproximam, ou eles aproximam também numa maneira de autodefesa. Porque o que estimula aquele cachorro a ser carinhoso ou ficar violento, ou virar uma fera, é o que a pessoa está irradiando. Então, o livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa a condição dela ir conhecendo ela mesma. Ela precisa de conhecer para ela saber como ela fala, ela precisa de conhecer-se para saber como ela sente e como ela pensa. Como ela pensa, como ela sente, ela irradia. O sentimento e o pensamento, eles são mais fortes do que a fala, porque a fala é um ato imediato, mas o sentimento, ele continua, ele não tem tempo e espaço. O pensamento também é assim, não tem tempo, não tem espaço. Quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente vai conhecendo as palavras e vai conhecendo qual é a significação que essas palavras têm dentro da gente. A palavra, hoje, muitas vezes, ela é usada assim, sem muita importância. Mas se a gente estuda um pouco a formação daquela palavra anteriormente, ela continua com aquela força que ela foi criada. Pode ser qualquer palavra. Então, quando a gente fala, a gente tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa importância. Não tem assim uma fala que não tem importância. A gente observa assim, uma fala de carinho, a pessoa fica sorrindo. Uma fala que magoa, a outra pessoa fica ofendida, fica entristecida e muitas vezes até adoece. Então toda palavra tem muita importância. Então, quando a gente está fazendo um esforço para ter a clareza dentro da gente, então a gente precisa de ver como é possível, então, melhorar o jeito de comunicação, o jeito de expressão. O livro Na Luz da Verdade vai dando essa condição para a pessoa, dela ir vendo como ela é todos os dias. Todas as coisas têm muita importância. Quando a gente tem uma pessoa querida que a gente quer ajudá-la, então a gente tem que ver como é possível ajudar, porque não adianta falar muitas vezes, mas tem o sentimento e tem o pensamento. Como a gente desenvolve o pensamento, para esse pensamento atingir aquela pessoa de uma maneira construtiva. Como é possível desenvolver o sentimento para o sentimento ir até aquela pessoa de maneira construtiva. Então, precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade.